Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 18, que diz assim: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Nós sermos refrescados na nossa memória, na nossa lembrança, sermos estimulados a sempre darmos graças a Deus, porque se nós descuidarmos, nós poderemos, por conta das nossas lutas e por conta das nossas tribulações, entrar muitas vezes num caminho daquilo que nós chamamos de murmuração. Murmurar, reclamar. E muitas vezes pensam, não, mas eu não estou reclamando de Deus, eu estou reclamando da situação, eu estou achando ruim a situação. Bom, mas Deus está no controle de todas as situações. Deus permite as coisas, no mínimo. Deus permite. Quando nós ficamos enfermos, quando nós perdemos o emprego, quando nós contraímos uma dívida que não gostaríamos de ter que contrair, tudo isso Deus permite. E por que nós vamos murmurar se o Senhor permitiu? Não devemos, então, entrar nesse caminho. Ao contrário, segundo o ensino bíblico e a recomendação do apóstolo Paulo, como homem de Deus, é que nós devemos sempre ser agradecidos, haja o que houver, ou, na versão normalmente conhecida, em tudo dai graça. Quer dizer, em todas as situações devemos dar graças a Deus. Eu não sei se tem sido assim a sua atitude, não sei se tem sido assim o seu procedimento. Eu, durante muito tempo, algum tempo da minha vida, depois de convertido, de vez em quando caía nessa armadilha, mas graças a Deus que nós temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós e que nos alerta, que nos mostra e nos faz lembrar. Jesus Cristo disse para os seus discípulos que o Espírito que Ele lhes enviaria, o Espírito da parte do Pai, Ele faria os discípulos lembrar de todas as coisas que Ele tinha ensinado. E o Espírito Santo faz assim com a gente. Essa é uma palavra que nós conhecemos, já ouvimos várias vezes. E justamente aí está a função do Espírito Santo, dentre muitas, a de nos fazer lembrar aquilo que a palavra de Deus nos recomenda. Então, às vezes a gente está numa situação e a gente reclama, e aí o Espírito Santo nos diz: o que diz a minha palavra nesse momento? Você não deveria estar sendo agradecido porque assim diz a minha palavra? Bom, eu quero falar nessa noite, aproveitando esse texto, falar sobre justamente níveis de fé, porque nós temos que entender que a fé, a meu modo na minha visão, a fé está muito mais como uma capacitação a nós enfrentarmos as adversidades e lutas sem murmuração, do que propriamente a realização de sinais, de milagres e do sobrenatural, que também é parte que tem vinculação com a nossa fé, não tem dúvida nenhuma, mas especialmente no sentido de nos proporcionar a fé, de nos proporcionar a capacidade de vivermos os nossos dias, que muitas vezes não são dias aos olhos humanos, dias bons, às vezes são dias difíceis, às vezes nós passamos por tribulação. No primeiro nível de fé, eu diria que talvez o nível mais básico de fé que cabe a um crente, é o fato de nós sempre estarmos dando graças a Deus pelas coisas boas. É o mínimo que a gente pode fazer. E mesmo assim, tem muita gente que recebe as coisas, alcança as coisas, conquista as coisas e muitas vezes se esquece de agradecer a Deus. E o ímpio mesmo, aquele que não tem Deus, o incrédulo, ele normalmente dará graças ao seu esforço, dará graças à sua competência, dará graças à sua sorte, entre aspas. Mas o Filho de Deus não deve ser assim, e creio que efetivamente não seja, Ele, no seu coração, tem a certeza de que Deus lhe concedeu, de que Deus lhe deu, de que Deus o abençoou
Então devemos sempre dar graças a Deus pela nossa saúde, pela nossa família, pelo trabalho, enfim, por uma vitória que alcançamos. Mas nós temos que entender que isso não é difícil, né, amado? Isso não é difícil. Até mesmo está quase numa coisa automática na boca de muitas pessoas. Eu diria até em pessoas que não pensam muito em Deus, mas quase vem como um soluço, aconteceu alguma coisa, cara, graças a Deus, né? Sai quase que espontaneamente, né? Mas por isso que digo que seria o nível mais elementar. A minha fé me dizer que aquilo que eu alcancei foi concedido por Deus. Não foi coincidência, não foi sorte como o mundo vê, não. Foi Deus que me deu. Então eu devo agradecer a Deus, eu devo dar graças a Deus pelas coisas boas que o Senhor me tem concedido. Eu acho, não conheço a vida particularmente de todos os irmãos que estão presentes aqui, mas eu acredito que Deus tem dado a você boas coisas nessa vida. Aí você é que vai dizer se você tem cumprido, né, esse preceito bíblico de ser ou de ter um coração grato a Deus, por conta das boas coisas que Deus lhe tem dado. Eu diria que nós podíamos citar ainda um segundo nível de fé. É uma manifestação de gratidão em meio às lutas, mas não propriamente pelas lutas, não propriamente pela tribulação, mas porque, muito embora eu esteja passando por um momento difícil, muito embora eu esteja vivendo uma crise, muito embora eu possa estar vivendo uma enfermidade, eu tenho a fé, eu tenho a convicção de que o bem que o Senhor já me concedeu, a salvação, a paz, o perdão, a libertação, a presença do Espírito Santo, tudo isso é maior do que aquilo que eu estou vivendo nesse presente. Então, eu tenho que estar agradecido porque as coisas que Ele tem me dado são maiores do que as coisas que Ele tem permitido eu sofrer. É um segundo nível de fé. Então, no momento da dor, eu sou alguém que louvo a Deus, eu sou alguém que glorifico a Deus no momento da adversidade, porque em meu coração reside, em meu coração está a convicção de que Ele tem me dado coisas maiores, Ele tem me dado coisas melhores. E as bênçãos, se é que podemos falar assim, são mais numerosas do que as adversidades. O apóstolo Paulo, ele é alguém que nos fala a respeito desse assunto. Se você puder abrir comigo, quando ele escreve a sua carta aos Romanos, no capítulo 8 desta epístola, e no versículo de número 18, é um texto bastante conhecido, que é justamente esse texto que vem retratar o que estamos falando nesse segundo nível de fé. Não olhar propriamente para a luta, para a adversidade, mas olhar para aquilo que Deus já me concedeu e por aquilo que ainda Deus irá me conceder, e evidentemente aquilo que há de se cumprir, nada pode ser comparado com aquilo que ainda há de se cumprir. Diz assim: porque para mim, tenho por certo, quer dizer, eu tenho certeza de que os sofrimentos do presente tempo não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Amém? Paulo, ele nos ensina, ele nos admoesta, ele nos exorta a não dimensionarmos o tamanho, né, a medir o tamanho da nossa luta, a não olharmos demasiadamente para o nosso sofrer momentâneo, porque ele diz que tudo o que nós possamos experimentar, seja lá o que for, nesse presente tempo, nada poderá ser comparado com a glória que há de ser revelada em nós. A vida eterna, eu já disse para os irmãos, é algo que está em nós. Nós não vamos receber a vida eterna. A vida eterna vai se consumar, mas nós já temos. A Bíblia diz que nós
os que cremos temos a vida eterna. E a consumação dela se dá na eternidade. O que nós chamamos em teologia de glorificação da igreja. É o último estado da igreja, quando não vai haver mais pecado, não vai haver mais a presença do inimigo, e nós seremos como ele é. Esse estado, essa bênção, esse privilégio que é para poucos, não é para muitos, muitos são chamados, mas poucos escolhidos, essa bênção não pode ser comparada. E note bem que quem está nos falando não é o pastor Fernando, não é o pastor fulano de tal, não é um pastor contemporâneo. Quem está falando é alguém que viveu numa geração que sofreu perseguição sem igual, sem medida. Talvez agora em alguns países árabes, talvez lá na China, talvez na África, em alguns países onde a igreja tem sofrido perseguição. Mas fora isso, ninguém seguramente viveu um tempo que a igreja do primeiro século viveu. Então Paulo está falando para uma igreja que via a sua casa ser espoliada, que via a sua família ser destruída, que via os seus parentes serem entregues para ser mortos, martirizados, queimados vivos. Ele diz, esse sofrimento, essa luta, essa tribulação não pode ser comparada com aquilo que já está preparado para nós. Então, diante disso, a atitude do apóstolo Paulo era de coração sempre grato, em qualquer situação. Em todas as coisas dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Mais ainda a necessidade de termos essa atitude, porque isso não é um conselho do apóstolo, isso não é uma palavra, não é o que ele pensa. Ele diz, porque esta é a vontade de Jesus Cristo para convosco. Amém? Amém. Então, o primeiro tipo de fé é aquela fé básica, que talvez, para vergonha de alguns de nós, ainda não estamos, né? Ainda estamos mais naquela qualidade de murmuradores. Murmuramos mais do que agradecemos a Deus. Gastamos mais tempo falando coisas ruins do que propriamente agradecendo a Deus por aquilo que Deus tem nos dado. Pelas coisas boas, eu estou dizendo. Por um emprego que você recebeu, por aquele aumentozinho que você recebeu, o carrinho que você comprou, enfim, a casa que você adquiriu. E que Deus nos livre, né? Que Deus nos poupe dessa grande miséria humana de achar que aquilo que a gente conquista é mérito nosso e não graça de Deus. Toda dádiva, boa dádiva vem do alto, diz assim a palavra de Deus. Então nós temos que ver isso para a nossa vida. Um segundo sentido de fé, um segundo nível de fé, é justamente aquele que nos traz esse entendimento, né? Eu não estou agradecendo a Deus por essa tribulação. Eu não estou louvando a Deus por esse problema que estou vivendo. Eu estou agradecendo a Deus porque aquilo que Ele tem me dado e aquilo que Ele tem preparado para mim é maior do que aquilo que eu estou vivendo agora. Mas existe ainda um terceiro nível de fé. E é justamente sobre esse que daí nós podemos dizer que nós estamos num nível, quando alcançamos isso, e certamente Paulo alcançou esse nível de fé, que é quando nós podemos dar graças a Deus por causa da dor. E aí talvez no mundo, e não digo só no mundo contemporâneo, mas acho que durante toda a história humana, sempre isso pode parecer uma loucura ao entendimento, à lógica humana, que alguém possa agradecer pela dor. Dar graças a Deus por aquilo que é amargo, por aquilo que me faz sofrer. Acontece um problema, acontece uma notícia trágica, e você dizer, Senhor, eu te agradeço por isso. Durante algum tempo da minha vida, evidentemente, mais novo na fé, eu às vezes ouvia alguém falar sobre isso e achava que pudesse haver um toque de hipocrisia, de mentira, de que ninguém pode alcançar esse nível de fé. Louvar a Deus, agradecer a Deus, não somente porque o que Ele tem reservado é maior, mas agradecer a Deus pelo que eu estou vivendo, por mais amargo que seja. Então, essa fé, ela admite, esse nível de fé, ele admite que Deus está agindo a meu favor, que Deus está usando essas coisas para trabalhar a meu favor. Essa dor, essa luta, esse problema, ele está cooperando para o meu bem. E Paulo tinha esse entendimento. O apóstolo Paulo. E a Bíblia fala dessa maneira.
Então eu convido você novamente a nós entrarmos em Romanos, capítulo, ainda também no capítulo 8, diz assim o versículo 28. Sabemos que todas as coisas, o que ele está falando aqui, irmão? Todas as coisas é tudo que você possa imaginar, de acontecimento, todo tipo de situação, todo tipo de ação, até a nível espiritual. Quando eu falo nível espiritual, eu posso citar, por exemplo, Jó. Quando a gente lê a vida, ou quando a gente lê a história de Jó, você percebe que a experiência dele o fez crescer. A experiência de Jó, por mais que ele tenha sofrido, quando você pesa na balança, você percebe que a experiência de Jó, ela foi benéfica a ele, no sentido de conhecer mais Deus, no sentido de ser fortalecido e de superar uma situação que humanamente seria impossível de ser superada. Então diz assim: sabemos que todas as coisas, todas as situações trabalham, cooperam, ajudam. Ele não está falando que as coisas boas, ele não está falando que as coisas que Deus faz diretamente, ele está falando todas as situações. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos pegar um exemplo bem claro. Eu costumo dizer que muitas vezes essa situação difícil, essa situação de amargor, essa situação de luta, de tribulação que nos vem, quando nós somos solicitados pela palavra de Deus para nós glorificarmos a Deus e agradecermos a Deus, nós podemos pegar, por exemplo, o caso de José do Egito. Deus tinha um propósito maravilhoso na vida de José. E não somente na vida de José, na vida do povo, dos filhos de Jacó, Israel. Então, Deus, no seu propósito, nos seus planos, nos seus caminhos, Ele queria levar a descendência de Abraão para uma terra chamada Egito. E lá nessa terra, Deus iria elevar, Deus iria exaltar, Deus iria colocar uma pessoa numa condição de destaque, e esse homem seria José, que até então, quando recebe mais ou menos uma visão muito turva do que seria, ele tinha 17 anos de idade. Então José, ele é vendido pelos irmãos, ele é levado ao Egito como um escravo, vendido como escravo, e depois ele é preso. É claro que se José tivesse a perfeita visão do caminho que estava sendo traçado, ele aqui atrás já estaria agradecendo, muito embora estivesse passando pela dor, porque ele sabia, se ele conseguisse ver o que Deus iria fazer antecipadamente na sua vida como um filme, então é como se ele dissesse: já começou, o primeiro passo já aconteceu, eu fui vendido, depois eu vou ser levado como escravo, depois eu vou ser preso, e quando eu estiver na prisão, Deus vai me levar para ser a segunda pessoa no Egito. Então, o caminho já se iniciou. Então, aquilo que aconteceu na vida de José, e que foi uma coisa difícil, se ele tivesse esse conhecimento, por isso nós não temos conhecimento, mas nós temos a fé. E por isso que eu falo que é um terceiro nível de fé. É uma fé que acredita, que crê, para não dizer que tem a convicção de que aquele momento difícil terá um benefício na sua vida. José teve essa grande bem-aventurança. E depois, quando ele enxerga tudo, quando ele está sentado na cadeira de governador no Egito, ele diz para os irmãos: não se preocupem, vocês não precisam ficar arrependidos, vocês não precisam se condoer de mim, porque na verdade não foi vocês que me venderam, Deus me trouxe para cá. Mas aí depois dele ter enxergado, então o caminho que Deus fez inicia-se, então, o que nós podemos chamar de prelúdio, né? É aquele início doloroso, mas que depois se transforma em coisa boa, e é aquilo que vem justamente fechar esse texto que diz que todas as coisas cooperam de alguma forma para o bem daqueles que amam a Deus. Essa fé, esse nível de fé, ele admite que Deus está agindo em meu favor. Ela admite isso, ela enxerga isso. Embora nesse momento eu não esteja entendendo o agir de Deus. Mas eu creio pela fé
que isso que está acontecendo agora é algo que se transformará em uma coisa boa. Abra comigo em João capítulo 13, versículo 7, que diz assim: respondeu-lhe Jesus: o que eu faço agora, tu não entendes, tu não sabes, mas compreenderá depois. Só isso. Você sabe qual é o texto, você sabe o que significa, em que situação era. Jesus vai lavar os pés dos discípulos e Pedro não aceita isso, porque isso era um trabalho de escravos. E Jesus era o Senhor dele, o mestre dele, e ele não aceitaria essa condição. Para ele seria quase uma coisa vergonhosa ver o seu mestre fazendo isso. Ele disse: o que eu estou fazendo agora você não está entendendo, mas você vai entender. Na realidade, Jesus estava dando um exemplo que eles deveriam fazer igual, eles deveriam ter a mesma atitude de humildade que Jesus estava tendo. Quer dizer, muito embora fosse uma coisa que não agradasse Pedro, na realidade teve um ensino e um efeito maravilhoso, porque depois, especialmente depois de convertidos, eles têm a atitude de Jesus e se tornam humildes como Jesus. Porque nós somos chamados para sermos conforme a sua semelhança, para que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Então, às vezes nós não entendemos, não compreendemos. Eu canso de ouvir isso da minha esposa: por que isso está acontecendo? Eu não entendo. Qual é o propósito de Deus? O que Deus quer com isso? Deus sempre tem o melhor e Deus sempre quer o melhor. Amém? Amém. Abra comigo ainda em João 11, 32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus permitiu morrer Lázaro. Lázaro morre. Que situação dramática, que dor. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Ele perguntou: onde o sepultastes? E eles lhe responderam: Senhor, vem ver. 35, Jesus chorou. Então disseram os judeus: vejam quanto o amava. 37. Mas alguns objetaram, alguns se opuseram a essa colocação e disseram: não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer também com que este não morreste? Até aqui. Então qual é o raciocínio? Na realidade, Jesus amava, mas por que ele permitiu isso? Por que isso aconteceu? Então, vocês imaginem a alegria da família como uma coisa secundária, porque a coisa principal seria a glória de Deus. Jesus disse: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. E ele disse para as irmãs de lado: eu não te disse que se você quer ver a glória de Deus? Então, primeira e última análise, o nome de Deus seria glorificado através daquilo que aparentemente era ruim e que deveria trazer para as pessoas essa lamentação, essa murmuração: puxa, Senhor, tu não estavas aqui, Senhor, por que tu deixou meu irmão morrer? Natural, quase, né? Alguém dizer isso. E as próprias pessoas: poxa, vocês falam que ele amava, mas por que deixou ele morrer então? Ele curou tantas pessoas. Então são as coisas que nós não entendemos, que muitas vezes pode até nos dar a impressão que ele não nos ama. Aliás, no meu entendimento, essa é a grande seta que o diabo sempre lança no coração dos crentes, mais ou menos. O cara passou por dificuldade, por tribulação, você vê: cara, Deus te ama. Esse é o Deus que tu serve, esse é o Deus poderoso. E muitas vezes, até porque a pessoa tem sido mal ensinada, e justamente o diabo utiliza muitas vezes o falso ensino, porque ele foi ensinado de uma maneira errada, porque se ele for crente, se ele for de Deus, essas coisas não acontecem. A vida é um mar de rosa, é só vitória, é triunfalismo. Aí quando vem a tribulação, o inimigo: aí ó, Deus não te ama. Ou a palavra de Deus é uma mentira, a palavra que você ouviu. Sim, se ele recebeu um falso ensino. Mas nós, graças a Deus, temos sido advertidos pelo Senhor Jesus Cristo que nesta vida nós teremos tribulação. Neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, tribulação, todos nós haveremos de passar. Muitas vezes, como disse anteriormente, esse sofrimento, essa dor, essa tribulação, ela pode representar
um início de uma nova fase, de algo maravilhoso, de algo glorioso, e que se dá, muitas vezes, a partir de uma situação difícil, de uma situação dolorosa. Jesus Cristo está prestes a despedir-se dos seus discípulos, antes da sua morte, evidentemente. Ele está conversando com eles, falando do que haveria. Ele já estava vindo já nessa situação de adverti-los que ele iria ter que sofrer, que ele ia ter que ser entregue aos judeus, ele ia padecer, ele ia ser morto. De vez em quando falava essas coisas para eles, né? Então, ali no Evangelho de João, no capítulo 16, e no versículo número 20, diz assim, ó, em verdade, ou seja, bota a verdade nisso. Em verdade, eu vos digo. Quando ele estava ali no Getsemane, irmãos, já nas últimas horas, ao lado dos seus discípulos, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Do que ele está falando? Ele está falando da sua morte. Ele está falando da sua crucificação. Então haveria um momento em que os discípulos iam estar ao pé da cruz, olhar ele morto, né, entregando a sua vida, sem entender muito embora tivessem sido advertidos, eles iam chorar. Iria ser aquela sensação dos discípulos de Emaús, desconsolados pelo caminho, cabisbaixo. Puxa, por que aconteceu isso? Como é que isso pôde acontecer? Jesus entra no meio dos dois, já ressurreto. Ricardo, o que eles estão falando aí? O que aconteceu? Puxa, mas tu, sendo daqui de Israel, só tu não sabe o que aconteceu? Não sei o que foi. E eles contam. Um tal de Jesus, Nazareno, profeta, homem de Deus, fez sinais assim. E agora, nossa esperança era ele agora, nossa esperança acabou. Então, algo, digamos assim, com um cheiro de término, né? Acabou tudo. Tem mais esperança. E Jesus aqui está dizendo, no versículo de número 20, em verdade eu vos digo que vocês vão chorar, vocês vão se lamentar, e o mundo vai se alegrar. Muitos se alegraram no seu tempo, com a sua morte. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Ele está falando, evidentemente, da ressurreição. A morte de Jesus, ela era necessária. E justamente para que houvesse a grande obra de Deus, o grande poder de Deus na vida do seu filho através da ressurreição, era necessário que primeiro ele morresse, para experimentar a ressurreição. Jesus Cristo dizia, se o grão de trigo ficar só, não cair na terra, não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer e cair, ele vai dar muito fruto, falando da sua morte. E esse talvez seja o exemplo maior de algo que a gente vê, a gente não entende, mas por esse nível de fé que a gente tem, a gente pode dizer, Deus tem algo através disso, Deus vai fazer alguma coisa através dessa situação. O apóstolo Paulo, ele diz que todas as situações a ele, e quando eu falo a ele, quer dizer a todos, né? Todas as situações, especialmente as situações mais difíceis, lhes são favoráveis. Todas as coisas cooperam para o bem. Ele já tinha dito isso anteriormente, e agora aqui em Romanos capítulo 5, no versículo 1 diz assim, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igual acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas nossas próprias tribulações. Irmão, gloriar-se nas tribulações, é isso, é dar graça a Deus pela tribulação. Não é na tribulação lembrando-se das coisas boas, que seria o segundo nível. Não. Nós nos gloriamos na tribulação, na própria tribulação nós nos gloriamos, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência a esperança. Nós nos gloriamos
nos açoites. É isso que ele queria dizer. Nós nos gloriamos nos apedrejamentos, nós nos gloriamos nas vigílias, nos jejuns, nos naufrágios, como foi o caso, que foi parar na ilha de Malta. Nós nos gloriamos em todas essas coisas, porque existe um benefício nisso. Este é o terceiro nível de fé que nós, entendo eu, deveríamos desejar de sermos contemplados. Amém? Amém.